Beleza, turma, então vamos lá. Ai. Vamos lá. A tela passada a gente estava vendo partes da transação, certo? E aí a gente viu que a transação é como se fosse como se fosse um formulário que você preenche, né? E aí ele tem alguns campos, tem 4 campos especificamente. Tem um campo de versão, tem um campo com as entradas, tem um campo com as saídas, e tem um campo que a gente chamou de lock time, certo? Campo de versão, 4 bytes, bota lá. Aqui a gente vai ver, inclusive, umas transações versão 2, mas pra gente não vai ter muita diferença. O lock time, a gente simplesmente falou, 4 bytes, a gente não viu ainda para que serve isso. Tá? Hoje vai aparecer alguma coisa, mas a gente não vai ainda fazer nada com esse lock time. As entradas. Tá? As entradas. É um vetor, para cada uma das entradas, você precisa me fornecer o TXID e eu estou chamando aqui de index, que diz para mim qual é e o TXO que você quer gastar. Qual moeda que você quer gastar? Tá? E aí a gente está dizendo isso falando assim, a moeda que eu quero gastar foi criada na transação com esse identificador e é a saída indicada por esse índice. Todo mundo bem? A gente viu inclusive como é que calcula esse TXID, né? Faz o hash da transação. Junto disso aqui eu ainda tenho 2 campos nas entradas, tá? Um campo que eu vou chamar aqui de script sig, e eu gosto mais de chamar isso aqui de unlock script, e é sobre esses scripts que a gente vai falar hoje, pelo menos hoje e talvez na próxima aula. E tem um número de sequência aqui, que pra gente ainda também, por enquanto, não serve para nada. Mas é o número que tem que estar ali. Tá? E nas saídas, é um vetor, e para cada uma das saídas, pode ter N saídas, para cada uma delas eu preciso dizer quanto que é o valor que ela está depositando para alguém, quanto que é o valor que alguém está recebendo, e eu preciso apresentar um script, que historicamente a gente chamou de script pub key, e eu gosto mais de pensar que é um lock script. Eu gosto de pensar que é o script, deixa eu até chamar isso aqui, contrato. Vamos ver que várias vezes eu vou ficar chamando isso aqui de contrato. O que é o contrato? É um programinha de computador que está escrito lá na saída de uma transação. É só isso. A gente vai falar sobre esses scripts hoje. Tá? Vários tipos, o que a gente consegue fazer, e aí vamos indo, porque é uma pequena linguagem de programação, e aí meio que o céu é o limite. Tá? Mas tem algumas coisas que a gente meio que já faz. E é sobre isso que eu quero começar a falar, sobre esses scripts aqui. Qual é a ideia? Que a gente viu lá no comecinho, tá? A ideia é que, na hora que eu estou pagando para alguém, eu escrevo um certo contrato e determino certas condições de forma que quem é o dono daquele dinheiro? É qualquer pessoa, é a entidade, que conseguir me apresentar um unlock script, a outra parte do contrato, de tal forma que, quando isso aqui se executar em conjunto, vai ser validado. E a gente vai falar um pouco melhor sobre como é que é essa execução hoje também. Tudo bem? Então, o lock script funciona como se fosse uma fechadura, um cadeado que eu coloco, eu tenho um dinheiro, boto ele, sei lá, como se eu botasse ele dentro de uma caixinha e eu boto um cadeado lá. Quem é o dono daquilo? A pessoa que aparecer com a chave que destrava aquele cadeado. E ele tem que aparecer com a chave correta. Todo mundo bem com isso? Essa é a ideia básica da coisa. Tá? Essa é a ideia básica da coisa. Esses scripts, eles são escritos numa linguagem que chama script. Eu acho esse nome... Podia ter botado um nome melhor, né? Bitcoin Script. Bitcoin Script, tá? Mas é o nome, da linguagem é script.
tudo bem? Vamos falar sobre ela, tá? Vocês vão ver que ela tipo assim, é uma linguagem simples num certo aspecto, é uma linguagem meio capada, vocês vão ver aqui, tá? Ela não consegue fazer coisas de propósito. Por exemplo, eu não consigo fazer loops. Eu consigo ir executando alguma coisa, mas eu não consigo falar, volta e faz isso aqui de novo. Eu não consigo fazer salto para trás, tá? Eu só consigo fazer o salto para frente, que é o condicional, né? O if else. Tudo bem? Eu não consigo fazer isso aqui. Isso aqui é feito de propósito, tá? Por quê? Na hora que chegar uma transação num nó, a primeira coisa que o nó vai fazer é validar essa transação. E, entre outras coisas, ele precisa executar esses contratos. Precisa executar esse programa de computador. É muito fácil, se eu tiver a possibilidade de fazer um loop, assim, voltar, de fazer um loop infinito e, na prática, eu estou criando um contrato que não termina a avaliação dele. Tá? E aí, o que pode acabar acontecendo? Seria relativamente fácil fazer um ataque que faço vários scripts com loop infinito, saio mandando por aí e os nós vão ficar travados validando essas transações. Tá? E aí isso é um ataque de negação de serviço. O nó fica meio parado lá, tentando validar uma coisa que nunca vai terminar. Okay? Isso é o modelo no Bitcoin, é feito assim de propósito. Tá? Em outras linguagens, em outras criptos, principalmente Ethereum e coisas baseadas em Ethereum e tal, tá? A principal mudança, assim, uma das mudanças mais drásticas é nessa linguagem aqui, na linguagem que você descreve os contratos. Por exemplo, no Ethereum, você tem uma linguagem que você consegue fazer esses loops aqui. Aí qual que é a solução do Ethereum para esse problema? Tá? A gente tem a noção do Ether, que é a unidade de valor lá naquele sistema, é o nome da moeda. E ele tem uma outra noção que é o que ele chama de gas, um gás. E aí na hora que você está mandando a transação, você precisa pagar a taxa em Ether e precisa pagar o gás. Não me pergunte de detalhes, tá? Mas você precisa pagar esse Ether, que é a FII, né? A FII, como se fosse a FII aqui do Bitcoin, e precisa pagar o gás. Para que serve esse gás? Cada step que você vai realizando na execução do programa, você vai gastando um pouquinho desse gás. E aí precisa ter gás suficiente para terminar a execução do programa. Se acabar o gás e não terminar a execução do programa, isso aí vai ser uma transação inválida, pelo que eu compreendo do protocolo básico lá do Ethereum. Beleza? Mas repare, precisa ter alguma solução para esse problema de negação de serviço com loops infinitos aqui. Tudo bem? Beleza. Como é que funciona a semântica do script? Tá? Eu vou ter, aí a gente vai ver aqui, eu vou ter opcodes, que são instruções falando, faz alguma coisa. Faz isso, faz aquilo, soma, subtrai, pega esse dado aqui, faz alguma coisa com ele, calcula um hash. A gente vai ver alguns opcodes específicos. São instruções, exatamente a mesma coisa de ter um assembly. Tá? Só que um assembly que tem, vocês vão ver aqui, bastante instruções que são relativamente complexas. Do tipo, verifica uma assinatura para mim. Isso seria, se fosse implementar errado, seria uma instrução bem complexa. Calcula um hash para mim. Seria uma instrução bem complexa, se a gente for fazer direto em errado. Tá? Mas esse é o tipo de coisa. E a execução dela pressupõe que vai existir uma pilha. Vai existir uma pilha. E esses opcodes, eles pegam dados da pilha e colocam dados na pilha. Ponto final. Tá? É um pouco mais simples do que vocês estudam lá em Sysmic, em outras matérias aqui nossas, em arquitetura, porque normalmente isso aqui é uma máquina baseada em pilha. Tem um certo acumulador, que é a pilha, e aí você opera só em cima da pilha. Não é exatamente assim que a gente faz hardware hoje. A gente costuma fazer vários registradores e as instruções podem sinalizar e operar em cima de qualquer um dos registradores. Tá? Mas aqui é para ser um pouco mais restrito. Okay? A maioria dos opcodes, a gente vai ver aqui, a maioria dos opcodes, eu vou chamar eles de puros. Quer dizer que os dados que ele opera são dados que estão na pilha. A única fonte de dados para a maior parte dos opcodes, são dados que estão na pilha.
ou que estão no próprio opcode, tá? E o resultado é guardado na pilha. A maioria deles. É isso que eu vou chamar de puro. Tá? Alguns opcodes, a gente vai ver aqui, eles conseguem fazer algum tipo de introspecção. O que eu quero dizer com isso? É algum tipo de efeito colateral. Ele vai operar em cima de algum dado que não está na pilha, que vem de algum outro lugar. Tá? E na hora que o validador está executando esse programa, o que ele tem na mão? Ele tem a transação. E a única outra fonte de dados que ele pode usar aqui é a transação que está na mão dele ou dados que estão na blockchain, porque vai pressupor que o validador tem acesso a tudo que tiver na blockchain. Tudo bem? Então ele pode, alguns desses opcodes aqui vão ter uma certa capacidade de ler algum campo da transação, ler alguma coisa daqui e fazer alguma coisa com isso. Mas isso é exceção. Tá? Inclusive, essa questão da introspecção aqui é uma das discussões de fronteira no protocolo hoje. Tá? É uma discussão que o pessoal chama de covenants. Né? Em essência, e aí tem várias propostas de vários covenants diferentes. A ideia básica é, vamos colocar alguns opcodes novos aqui que conseguem olhar mais coisas das transações, que conseguem pegar mais informações daquela transação onde ela está. Aumentar a capacidade de introspecção. Tá? Isso aqui é uma das discussões de fronteira. Ninguém sabe muito bem como fazer, as implicações dessas coisas. Tudo bem? Então, assim, coisas para o futuro. Né? Mas é uma das discussões do momento. Tá? Aqui para a gente, para todos, a maior parte dos contratos que a gente vai ver, eles lidam simplesmente com essa pilha. Tá? Mas o validador, ele mantém uma outra pilha, ele mantém, na verdade, duas pilhas. Essa daqui, normalmente chama de outstack, a pilha alternativa. Tá? E essa pilha alternativa aqui, vocês vão ver pelos opcodes que a gente tem, a única coisa que a gente consegue fazer é passar dados daqui para cá ou de volta para lá. Como se eu fosse guardar dados intermediários para usar depois. Tipo, tira alguma coisa aqui da pilha, mas mantém isso aqui, em vez de jogar fora. Tá? Tem essa possibilidade de ter essa segunda pilha aqui. Todo mundo bem com isso? Fala. Mas a outstack também sempre funciona da maneira de, só pode puxar o último da outstack. É uma pilha normal. Essa outstack aqui, inclusive, eu acho que só tem duas instruções que mexem com ela, que é toOutstack, que pega o topo da pilha e coloca no topo da pilha da pilha alternativa. E eu acho que tem um pop que pega do topo da pilha alternativa e bota de volta no topo da outra pilha. As operações nessa pilha aqui são mais ricas. Bem mais ricas. Todo mundo ok com isso? Tá? E aí, qual que é a ideia da validação? A gente vai ver vários exemplos, tá? Mas qual que é a ideia? O que a gente vai chamar de um script válido? Eu vou ter um programa, eu vou executando com auxílio dessa pilha. Na hora que terminar a execução do contrato, tá? A gente vai observar o topo da pilha. Se o topo da pilha for 1, o 1 a gente vai considerar que para todos os efeitos o 0 é falso e qualquer coisa que não é 0 é verdadeiro. Tá? Mas a gente quer olhar, no topo da pilha tem um verdadeiro ou não. Se tiver um verdadeiro, a gente vai falar, tá bom, esse script é válido. E quando é que o script é inválido? Quando no topo da pilha tiver falso, tiver um 0, ou se a pilha estiver vazia na hora que eu terminar de executar, isso pode acontecer, e aí eu vou considerar que isso é inválido, ou se a transação foi invalidada no meio do caminho. A gente vai ver que alguns opcodes, na hora que eles são executados, eles já podem invalidar a transação e falar assim, isso aqui já falhou. Certo? Essa é a ideia básica desses contratos aqui. Tá? Eu vou primeiro passar com vocês, meio que por todos os opcodes, para dar você não precisa decorar a parada toda, mas é para vocês terem um pouco de noção do que tem ali disponível. E aí depois vamos olhando alguns contratos mais específicos. Tá? Então vou usar como referência aqui o Bitcoin Week, que está bem documentado. Tá? Então os primeiros opcodes aqui, eles são opcodes que lidam com constantes. Tá? Lidam com alguma coisa que você botar um número na pilha, em princípio. Tá? Então eu tenho aqui um op0 ou op falso, que coloca 0 no topo da pilha. Eu tenho
esses opcodes aqui, de 1 a 75 em decimal, tá? Eles colocam eles colocam o seguinte. De 1 a 75, eu pego aquele número e falo assim, os próximos N bytes vão ser uma palavra e eu vou botar esses bytes no topo da pilha. Então, imagina, sei lá, peguei aqui 32. A instrução é 32, em decimal. 32. O que a coisa vai fazer? Ele vai pegar os próximos 32 bytes, vai entender isso como se fosse uma palavra inteira e vai, botar isso aí no topo da pilha. Só isso, tá? De 1 a 75. Só que pode ser que eu queira colocar mais de 75 bytes na pilha. Aí eu tenho esses push data que vão servir para eu fazer isso, tá? Então eu tenho aqui, ó, push data 1, que fala o seguinte: o próximo byte me diz quantos bytes eu preciso pegar. E aí eu leio um byte eu posso botar até 255 coisas, né? Então esse cara me permite colocar até 255 dados, bytes seguintes, no topo da pilha. O push data 2 pega 2 bytes, então posso botar até 65 mil coisas na pilha, no topo da pilha. E esse 4 bytes, aí é aquela coisa lá gigante de 32 bits, né? 4 bilhões, não sei o quê, esse tanto de bytes aí, bota na pilha. Eu acho que nem dá para botar esse negócio desse tamanho todo, né? Não dá para botar esse tanto de... Hã? É, porque já dá mais de mega, né? Tá, já não cabe no bloco. Mas enfim, tem aqui... Isso é tipo o variant e opcode. Mas já tem ele aí. Esse op1 negate, ele coloca -1 no topo da pilha, o op-true coloca 1 no topo da pilha, e o op2 ao 16, o op2 ao op16, ele coloca aquele número no topo da pilha. Então ele coloca 2 ou coloca 15 no topo da pilha. Certo? O número em si, tá? Repare que isso é diferente desses caras aqui, porque esses caras aqui ele está falando o seguinte: pega tantos bytes a seguir e coloca no topo da pilha. Aqui eu não estou falando isso não, aqui eu estou falando, aqui por exemplo, aqui op2, eu estou falando, coloca o número 2 no topo da pilha. Coloca o número 16 no topo da pilha. Tá? Beleza. Repare que isso aqui é para eu ir alimentando uma pilha com dados. Tá? Eu só coloco dados no topo da pilha com essas instruções aqui. Tem alguns opcodes que são de controle de fluxo. No caso que são condicionais. Tá? Eu tenho o opnop que faz literalmente nada. Na hora que ele executa, ele não faz nada. Ele não coloca nada na pilha, ele não faz nada. Tá? Hã? Qual o uso dele? Você não fazer nada. Você não fazer nada. Tá? Mais ou menos, assim. É bem comum as máquinas terem uma instrução que não faz nada. Tá? Aqui, no script em particular, esse opnop, eu não vejo ele servindo para muita coisa mesmo não, tá? Mas, lá embaixo a gente vai... Vamos já adiantar aqui. Lá no final, tu vai ver que tem outros opnop aqui, ó. Que são, mas, assim, vamos chamar assim, reservados. Mas tem vários opnop. Para que serve esses caras aqui? Serve para, na hora que você fizer um upgrade, você trocar a semântica deles. E isso já aconteceu 2 vezes. A gente introduziu opcodes novos que fazem alguma coisa de fato no lugar desses opnop. Tá? Só que na hora que a gente faz isso, tem um detalhe que para eu conseguir fazer isso sendo soft fork, o novo opcode, ele precisa ter o mesmo comportamento do nop, que ele pode até olhar as coisas na pilha, mas ele não pode tirar nada da pilha, porque o opnop não tira nada da pilha, e ele não pode colocar nada na pilha, porque o opnop não coloca nada na pilha. Percebeu? Pode ser que ele decida fazer alguma coisa, mas ele não pode mexer na pilha, esses opnops aqui. Não, ele pode, por exemplo, invalidar a transação. Ele pode fazer alguma coisa assim, do tipo, tem um certo dado, por exemplo, já que a gente foi... Esses 2 caras aqui eram os opnop, o nop2 e o nop3. O check lock time verify, o que ele faz? Ele faz introspecção. Ele vai lá no campo da transação, que é o lock time, e checa se isso é maior ou menor, se é válido aquele campo ali, considerando um certo dado que está na pilha, no topo da pilha. Ele vai botar um dado na pilha,
para comparar com esse time lock, aí ele vai lá fora da pilha, né? Pega um outro dado, pega o dado que está no topo da pilha, compara eles. Se validar, se isso for ok, ele não mexe na pilha e continua a execução do programa. Mas, já adianto, tudo que for alguma coisa verify, quer dizer que pode falhar. E aí, aliás, quer dizer que quando ele falhar, ele já invalida a transação diretamente. Entendeu? Então, isso aqui é uma forma de eu invalidar a transação se o lock time não estiver de acordo com uma certa regra. A mesma coisa para o sequence. Eu posso fazer a mesma coisa para o sequence com esse cara aqui. Então, eu exijo alguma coisa específica no sequence. E aí aqui começa a aparecer um pouco mais de utilidade para aqueles dois campos que não serviam me traz para nada. Né? Agora, quando isso aqui está no contrato, o sequence e o lock time não podem ser de qualquer jeito. Eles têm que seguir uma certa regra. Certo? Pergunta. Essas instruções elas estão todas nos nós que estão processando essas instruções. Os nós que estão validando as transações precisam conhecer isso aí. Então, é considerado isso uma biblioteca, extraindo cada nó que é acessado por cada transação, pelo script de cada transação para poder validar. Não sei se é exatamente uma biblioteca, né? Pensa assim, cada nó é como se cada nó tivesse uma maquinazinha virtual que sabe executar esses opcodes aí, sabe executar esse assembly aí com essa semântica que eu estou tentando descrever. Aí ele chega a transação, a gente vai ver como é que faz. Ele chega a transação, ele pega o script, combina o script de destravar, combina com o script de travar, a gente vai ver exemplos, e aí executa essas duas coisas, entre aspas, em conjunto, e aí, tipo, na hora que terminar a execução, ele vê, isso aqui, o resultado é válido ou inválido? Se for válido, ele continua, ele faz alguma coisa com aquela transação. Ele bota na mempool, ele vai fazer o relay, ele vai passar para os outros peers. Se aquilo for inválido, ele fala, isso aqui é inválido, joga fora. Isso aí é a responsabilidade de um nó minerador? Isso aqui é a responsabilidade de todos os validadores. O minerador eventualmente precisa validar tudo também, né? Mas o minerador faz mais coisa. Se o minerador, repare, na hora que ele está minerando, ele pode escolher uma transação que o script é inválido. E se ele enfiar lá, o que vai acontecer? Ele vai propagar esse bloco com uma transação que tem um script inválido lá no meio. Todo mundo que estiver recebendo esse bloco vai validar o bloco, inclusive validar todas as transações. Aí vai chegar lá no meio e falar, essa transação é inválida, quer dizer que o bloco todo é inválido. Então vamos descartar esse bloco todo. Aí o cara teve trabalho à toa. Vem daí o incentivo real para ele não fazer isso. Certo? Beleza. Então, op, nop. Daí eu tenho o if, tá? E a semântica do if tem que ser sempre assim. If, aí pode ter coisas, né? Pode ter o else ou não. Se tiver o else, aí pode ter outra parte do programa, né? Uma outra branch do programa. E necessariamente tem que terminar o if com end if depois no final. Tá? Então tem que ser op if, um monte de coisa, op else, um monte de coisa, end if. Ou não ter o else, mas tem que ter um end if no final. Tá? Aí a lógica do if é que a gente está acostumado. Ele vai no topo da pilha. Se tiver verdadeiro, ele executa o primeiro branch. Se tiver falso, ele executa o que tiver no else. Ou se não tiver else, ele só salta o if. Certo? Tá? Ele joga fora ou ele consome o topo da pilha. ele sempre consome? Esse aqui sim. Nem todos consomem a pilha. Esse aqui consome o topo da pilha. O not if faz ao contrário. Ele faz ao contrário, né? Se tiver zero no topo, se tiver falso no topo da pilha, ele executa o ramo do if. Se tiver verdadeiro, ele executa o else, ou salta o if. Beleza. Eu tenho um cara aqui que é o op-verify, e aí, repetir, tudo que tiver verify, se ele falhar, ele invalida a transação diretamente, tá? Então, o que ele faz isso aqui? Ele olha o topo da pilha. Se o topo da pilha for falso, for não verdadeiro, ele invalida a transação, e aí já, inclusive, para a execução. Tudo bem? Se o topo da pilha for verdadeiro, ele consome o topo da pilha e continua. Eu tenho o op return. Repare que isso aqui é um
ele torna a transação inválida se alguma coisa for verdade ou não. For falsa, no caso, né? O op return sempre marca a transação, o script como inválido. Se eu chegar em algum ponto, executar o op return, isso será inválido. Acabou, não tem condicional. Tá? A gente vai ver aqui, para que serve o op return? O op return serve para eu provar que um certo contrato não pode ser fulfilled, né? Tipo, ninguém consegue gastar eles, cara. Tá? E a gente usa ele na prática para colocar dados arbitrários na blockchain. Porque, repare, eu posso botar o op return e botar outros dados depois no programa. Aí ele vai executando, aí executou o op return, aí já é inválido, ele não vai executar o resto. O resto pode ter qualquer coisa. Qualquer coisa, se quer botar um PDF, bota o PDF lá, por exemplo. Entre aspas. Né? Entre aspas, é. É 80 bytes. Tá? Tem regras adicionais aqui, mas em princípio você pode botar dados do jeito que você quiser. Você pode botar até 80 bytes, é o que a gente vai ver a lógica aqui. Se ele marca a transação como inválido, como é que é a transação? Não, não é inválido, é o output. Aquele output, não existe um contrato. De novo, volta no cenário. Alguém criou uma saída e tem um script lá. Na hora que alguém está tentando gastar, tem outro pedaço do script e essa coisa vai executar junto. Aí imagina que numa saída, alguém botou um op return. Você concorda comigo que independente do contrato que tiver na entrada, na hora que eu estou tentando gastar essa saída, não existe o que se possa fazer para validar esse contrato? Quer dizer que aquela saída é unspendable. Ninguém pode gastar. Se o valor dessa saída que tiver esse contrato for diferente de zero, você está literalmente queimando Bitcoin. Para toda a eternidade. Ninguém consegue pegar isso de volta. Que o Satoshi escreveu lá, tipo, 2009... Não, lá é outra coisa. Lá não é o ele não usou o... Não. Lá é outra coisa da Coinbase Transaction. A gente vai ver uma Coinbase Transaction, mas é outra rolê. Você viu a parada que eu mandei lá no Discord? Qual parada que você mandou? Do clube lá, com a transação. Ah, sim. É isso que lá é uma oportunidade. Aquilo é uma Isso. Você queimou o SATS para escrever. Você lembra o bloco? Tem lá no... Vou abrir. Não, acho que tem no Discord. Hã? Tem no Discord. Aí tipo, eu crio um output com um valor zero e coloco o output lá. Abre aí e me dá o número do bloco. Deixa eu ver aqui. Vai ficar achar a transação? É. Aqui, ó. Mas me dá o número do bloco. Se bem que vai ter milhares de transações lá dentro, né? 874.000... Peraí, quanto? 874 874.185. 185? Tem um aqui já, o Runestone, não sei o quê. Só que ficar procurando assim vai ser idiota, né? Tipo... Deixa eu pegar o último lá do check. Ah, não, é isso, mano. É esse aqui? Não, não é esse aqui não. Mas tem um aqui, vamos dar uma olhada nessa daqui, ó. Tem uma transação específica nesse bloco aqui. E aí repara, ó. Abrir os detalhes. Essa transação aqui de alguém, não sei quem é. Tem uma entrada e tem 4 saídas. Essas 4 saídas são 4 dinheirinhos, como se fossem 4 moedas que a gente está criando, certo? Só que olha o contrato de uma delas. O script que trava aquele dinheiro, tá? É direto, ó. Op return e aí alguns dados aqui. Isso quer dizer que na hora que alguém for tentar executar isso aqui, tentar gastar essa saída, esse op return vai executar e aí já vai invalidar essa saída. Já vai invalidar qualquer contrato que você tentar encaixar aqui, tá? Quer dizer que essa saída aqui não pode ser gasta. Está aprovado, não tem como gastar ela, tá? E aí esses dados que vêm a seguir aqui, eles são dados arbitrários, eles não são um programa que vai ser executado, eles são simplesmente alguns dados que alguém quis colocar aí, por algum motivo. Aí, professor, que dado é esse aí? Sei lá, você está fazendo algum protocolo de shitcoin, NFT, ou coisas, você quer botar um dado aí, de tal forma que você tem um outro sistema que fica olhando as transações, quando ele vê um certo padrão aí de bits aí, ele fala, isso aqui corresponde à figurinha do macaco tal. Esse tipo de coisa. Tem coisas mais inteligentes que você pode fazer com isso aí, mas serve para você botar dados arbitrários na blockchain. Tudo bem? Em geral, assim, aí tem uma certa discussão se isso aqui é spam ou não. Eu acho que isso aqui está bem razoável. Está bem razoável, né? 80 bytes tá ok. Cadê o script? Todo mundo bem? Esse aqui é o são as instruções de controle de fluxo. Aí a gente passa a ter um monte de instruções que operam dados na stack, tá? Então eu tenho aqui, ó,
to out stack. Pega o topo da pilha e coloca no topo da pilha alternativa. Pega o topo da pilha alternativa e bota de volta no topo da pilha normal. São as duas instruções que mexem com a out stack. Se o topo da pilha não é 0, duplica o topo da pilha. Coloca no topo da pilha o número de elementos que tem atualmente na pilha. Se tem 10 elementos, vai botar mais um elemento na topo, que é 10, para você saber quantos tem na pilha. O drop, pega o topo da pilha e joga fora. Dup, que é duplicar. Pega o topo da pilha e duplica. O nip, pega o topo da pilha, o elemento que estiver embaixo dele, joga esse cara fora. O over, tem o topo da pilha, tem um elemento embaixo dele, que é o segundo. Pega esse elemento, copia ele no topo da pilha. Tem o pick, que é assim. O pick, você vai dar um número n para ele, no topo da pilha. Ele vai ler esse n. Aí ele vai pegar na posição n da pilha, onde a posição 0 é o topo, na posição n, vai pegar aquele elemento n, tirar daquela posição e copiar ele e colocar no topo da pilha. O roll faz a mesma coisa, só que ele, em vez de copiar o elemento n, ele tira o elemento n dali e coloca no topo da pilha. Ele faz movimenta a pilha, né? O hot rotaciona a pilha. Ele pega os 3 primeiros elementos, pega o terceiro elemento da pilha, bota no topo e abaixa os outros 2. Né? O swap é trocar, né? Pega os 2 elementos do topo da pilha e troca entre eles. Esse tuck Para isso eles precisam utilizar o out. Não, isso aí é a implementação. Repare que aquele outstack não é uma coisa para a máquina virtual que está executando isso fazer essas coisas. É para você, programador, poder usar um outro campozinho de memória lá se você precisar. Esse swap precisa eventualmente ter um lugar intermediário para guardar alguma coisa, certo? Mas isso é questão da implementação. Isso é transparente, a máquina faz isso para você. Pensa assim, tem uma máquina virtual e ela faz isso. Quando eu li da primeira vez com a opção do first in, last out, eu pensei que era uma parada mais linear. Não tinha como, tinha algo intermediário que eu perdi igual. Mas você vê que tem as instruções aqui que mexem no meio da pilha, né? Tá? Assim, tem uma certa flexibilidade para você mexer no meio da pilha. Porque é para você poder movimentar dados, porque tem várias instruções que só operam no topo da pilha. Você precisa pegar uma coisa que está no meio e botar no topo. Certo? Tipo, movimentar ela de lugar, né? O tuck, ele pega o elemento está no topo da pilha, ele copia. E aí ele vai pegar ele e colocar na posição 2. Então, o topo da pilha, depois 1, e aí ele vai botar a seguir, como se fosse o terceiro elemento da pilha. O drop, 2 elementos, pega os 2 elementos do topo da pilha e joga fora. Pega os 2 elementos do topo da pilha e duplica. Pega os 3 elementos do topo da pilha e duplica. Esse over copia o par de elementos do... Nossa senhora, isso aqui é um inferno. O topo da pilha aqui é x4, x3, x2, x1. Tá? O topo da pilha é o x4. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar o x2, x1, que é os caras de baixo, e vai botar no topo da pilha. Vocês entenderam? Tem 4 elementos na pilha. Eu vou pegar os 2 de baixo, tem o topo, depois o próximo, eu vou pegar o terceiro e o quarto, copiar e botar no topo da pilha. Mesma coisa rotacionando. Mesma coisa fazendo swap de 2 elementos. Então, pego 2 elementos da pilha, com os 2 de baixo e troca entre eles. Beleza? Repare, isso aqui é para mexer nos dados que estão na pilha. Vocês repararam que alguns desses aqui deletam coisas, né? Tipo o drop. Mas, em princípio, a maioria deles é para você reorganizar onde é que estão os dados na pilha. Splice. Splice é para cortar alguma coisa, né? Tá? Alguns opcodes, aí perceba aqui, tá? Alguns opcodes existiam nas primeiras versões e eles foram desabilitados. Aí a semântica do desabilitar, todos esses aqui foram desabilitados pelo Satoshi, tá? Lá nos primórdios. Todos esses que estão desabilitados, a semântica deles hoje se isso for executado, marca como inválido.
Tipo, e falha a execução. Opcat. Opcat pega os dois elementos do topo da pilha, tira eles do topo da pilha, tá? Vai consumir esses dois, e aí vai montar a concatenação das duas strings. Pega os bytes do primeiro, pega os bytes do segundo, monta uma palavra só grandona e bota de volta no topo da pilha. Tudo bem? Esse cara aqui é um dos que está se discutindo reativar naquela discussão do covenants e introspecção, porque tem algumas coisas bem interessantes que pode ser feito com isso, tá? Uma guerra para ativar isso aí. Hã? Mas é uma guerra para ativar isso aí, porque é o Satoshi que desativou. E aí entra aquela coisa, o Satoshi sumiu. Mas o Satoshi é tipo, sei lá, uma entidade, né, que fez essa parada. Se o Satoshi desativou, quem que vai... A gente vai reativar? Quem somos nós? Tem uns papos desses às vezes, tá? Mas qual é, assim, em parte, por que esse aqui foi desativado em parte, tá? Porque é muito fácil você... Repare que é muito fácil eu botar dois elementos no topo da pilha, por exemplo, com um byte, e ficar usando o opcat, ficar meio que fazendo a coisa dobrar de tamanho direto, assim. Porque eu posso fazer. Deixa eu voltar aqui para o meu... Aqui. Pensa que eu posso botar assim, o byte 0 no topo da pilha e 0 no topo da pilha. Aí eu posso fazer opcat. Aí no topo da pilha vai ter 0, 0. 2 bytes. Já ficou ruim, né? 0, 0, 0, 0. 2 bytes. Aí eu faço um opdup. O opdup duplica o que está no topo da pilha. Aí eu faço cat de novo. Aí o topo da pilha vai ficar. E aí eu posso ficar fazendo isso. Duplica, concatena, duplica, concatena, duplica, concatena. Essa parada aqui, ó, tá dobrando de tamanho a cada momento, né? Se eu fizer isso 10 vezes, isso aqui já são 1024 bytes. Tá? E aí, vocês podem imaginar que se eu fizer isso 20 vezes, isso aí já dá mais de 1 milhão de bytes. Isso aí isso é relativamente fácil de se fazer e pode ser uma coisa que a preocupação no começo é que eventualmente alguém pode fazer um script que faz isso e aí esse script consome tanta memória que vai derrubar o nó. Porque vai acabar, não vai ter memória RAM para essa parada rodar. Tudo bem? Essas coisas exponenciais, elas têm esse perigo. Tá? A proposta de reativação, ela coloca um limite de quanto é o tamanho dos dados que podem ser concatenados. Então, tem uma certa semântica. Fala. Ele verificaria o limite. Se isso aqui for maior do que tantos bytes, eu não faço a concatenação. Então a pilha ela não tem limite de tamanho dos dados, né? Cada lugarzinho que você coloca, assim, cada célulazinha da pilha não tem limite em princípio não tem limite do tamanho dos dados que cabe ali dentro. Inclusive a gente vai ver, por exemplo, assinatura digital, 70 e tantos bytes, sacou? Chave pública, 60 e tantos bytes. A gente vai botar coisa meio grande. Tá? Quer perguntar? Não? Mas, enfim, está desativado. Esse aqui é para pegar uma substring. Aí, não vou nem entrar em detalhes, tá? É para você fatiar um pedaço, em vez de juntar 2 pedaços. Esse aqui é para pegar o pedaço da esquerda de uma string e o pedaço da direita de uma string. Tudo desativado. O opsize, ele vai lá no topo da pilha, vê quantos bytes tem aquele elemento e coloca essa contagem no topo da pilha. Esse aqui está funcionando aí. Aí a gente tem alguns que são operadores lógicos bit a bit. Repare que tem alguns desativados também, tá? O invert é para inverter cada um dos bits da pilha, do elemento que está no topo da pilha. O E, ele pega uma máscara, pega os elementos, é o mesmo E lógico que a gente faz em C, Sysmic e tal, aquelas coisas. O OR, o SHOR, todos esses aqui estão desabilitados. O op-equal, ele pega 2 elementos no topo da pilha e checa se são iguais. Tá? Se eles são iguais, ele coloca verdadeiro no topo da pilha. Ele coloca 1 no topo da pilha. Se eles são diferentes, ele coloca 0 no topo da pilha. 0 é falso. O op-equal verify, ele faz a mesma coisa. Só que se der falso, ele já falha o script, o contrato. O op-equal a gente usa direto. O equal verify também. Aí a gente tem alguns operadores aritméticos. Tá? Então tem incremento, pega o topo da pilha e soma 1, faz o n é igual a n mais 1, pega o topo da pilha e subtrai 1, esses dois aqui estão desativados, que é multiplica por 2 ou divide por 2, e aí pelo mesmo motivo, isso é uma espécie de shift, né, que pode ficar crescendo o tamanho do dado. O negate pega o topo da pilha,
ele vai interpretar ele como número. Se for n, coloca menos n. Aí é aquela coisa de complemento de 2 e tal, que vocês sabem fazer. Não tem um limite máximo para um elemento na pilha? Em princípio, não. Em princípio, não. Mas tem que ver a melhor resposta para isso é... na verdade, a melhor pergunta é: o Bitcoin Core impõe algum limite para isso? Que é a principal implementação. O Bitcoin Core impõe alguma referência de tamanho do dado numa célula da pilha? A resposta para você é: eu não sei. Tem que ir lá no código-fonte olhar. A parte que faz essa validação aqui é um código monstruoso, tem que ir lá e olhar. Como é que ele interpretar isso aí? Se tem algum limite imposto lá. Ele falha. Se ele espera algum dado na pilha e a pilha está vazia, ele falha. É uma falha, não é um erro. Tá? Não, ele falha. Todos eles. O ABS pega o valor absoluto do elemento topo da pilha e bota lá no topo da pilha. O NOT, ele troca, né? Se é verdadeiro vira falso, se é falso vira verdadeiro. Cuidado que isso aqui não é o NOT bit a bit, tá? Ele pega um dado, se aquilo for verdadeiro, ele coloca 0 no topo da pilha, que 0 é o falso. Se tiver 0 no topo da pilha, ele vai colocar alguma outra coisa que vai ser interpretado como verdadeiro. No caso, que esse é 1. É o not equal, é 0 not equal. Ele olha o topo da pilha. Se for 0, ele retorna 0. Se for qualquer outra coisa, ele retorna 1 no topo da pilha. Soma os dois elementos que estão no topo da pilha, subtrai os dois elementos que estão no topo da pilha. Multiplica os dois elementos que estão no topo da pilha e divide os dois elementos que estão no topo da pilha, mas esses aqui estão desativados. Esse aqui, ó, mod, faz A mod B, só que está desativado. Shift para a esquerda, shift para a direita, está desativado. Aí eu tenho o end, pega dois elementos no topo da pilha, tá? Não é o end bit a bit, pega dois elementos no topo da pilha. Se for 0 é falso, se for qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. E faz o E deles, diz. Se eu somar os dois, você bota no topo da pilha resultado ou você tira os dois que somou? No caso da soma, você consome os dois elementos do topo da pilha, faz a soma, coloca o resultado no topo da pilha. Tá? Mesma coisa com ou. Pega os dois elementos do topo da pilha, checa se eles são numericamente iguais. Porque os bytes podem ser diferentes, mas na hora que você interpreta os bytes como número, pode ser que seja o mesmo número, né? Pode ter um monte de bytes 0 à esquerda. Mas eles sempre consomem então, os parâmetros. A maioria desses aqui consome os elementos que estão na pilha e coloca um resultado na pilha. Mas cuidado que aí para trás tem algumas coisas que não consomem elementos da pilha e não produzem dados na pilha. Porque geralmente você duplica, né, o dado antes de fazer a operação, né? Como assim você duplica o dado? Tipo assim, não tem um... Eu lembro que tem uma hora que você duplicou o dado, por exemplo, tinha um dado aqui... A gente vai fazer um contrato desse que duplica dado. Aí duplicou, aí faz a operação... Porque eventualmente eu vou consumir, mas eu preciso ainda daquele dado para fazer outra coisa depois. Toda vez que eu precisar do dado para fazer alguma coisa depois, aí eu duplico, porque aí eu posso consumir a cópia e tenho o dado ainda, né? Meio que essa é a lógica. Verifica se dois números... Vê se eles são iguais, se eles forem diferentes, falha o valor numérico deles. Vê se eles são diferentes, vê se um é menor do que o outro, vê se um é maior que o outro, vê se um é menor ou igual ao outro, vê se um é maior ou igual ao outro. Pega dois elementos da pilha aí e me retorna o menor deles, me retorna o maior deles. E esse aqui é assim. Eu vou botar na pilha um range, tá? Tipo, sei lá, 200, 100 e um elemento X. Aí quando eu faço o within, ele consome esses três dados do topo da pilha e checa se o X está dentro desse intervalo de 100 a 200. Aí aqui é onde começa a ficar um pouco mais interessante. As instruções de cripto, tá? Eu tenho RIPE-MD 160. Pega o dado que está no topo da pilha e faz o hash, esse hash específico de 160 bits, de 160 bits e bota de volta no topo da pilha. SHA-1.
Pega o dado que está no topo da pilha, calcula esse hash específico, SHA-1, e coloca no topo da pilha. SHA-256. Pega o topo da pilha, calcula SHA-256 e bota de volta na pilha. Hash 160. Pega o topo da pilha, calcula o SHA-256, depois com o resultado, calcula o RIPE-MD 160, esse conjunto a gente chama de hash 160, bota isso aí no topo da pilha. Hash 256. Pega o topo da pilha, faz SHA-256 nele, pega os resultados, faz SHA-256 nele de novo e bota isso no topo da pilha. Code Separator. Eu não vou nem falar desse aqui. Ele serve para você marcar um campo para desconsiderar ou para você marcar algumas coisas que vão entrar numa assinatura ou não. Tipo assim, aqui pra gente não vamos usar para nada, eu só vou deixar assim, em alguma hora pode ser que vocês precisem desse troço aqui, ele não consome nem gera nada na pilha. Mas ele muda a semântica de como é que está sendo verificada a assinatura, uma certa assinatura. Vou deixar isso para o futuro, tá? Tem usos para isso. CheckSig. Ele vai na pilha e vai pegar dois dados. No topo da pilha tem que ter a PubKey, para ser verificada. Embaixo dela tem que ter uma assinatura digital. E ele vai verificar. Lembra que ele precisa de uma mensagem também para verificar a assinatura, né? Ele vai construir a mensagem a partir da transação, igual a gente viu ali, na hora de assinar e tal. Ele vazia o script, aquela coisa errada toda. Ele tem a transação aqui na mão. Aí ele tem os 3 dados que ele precisa para verificar a assinatura. Repare que aqui tem alguma forma de introspecção. Eu não consigo separar um campo específico da transação, mas eu estou verificando a transação é uma mensagem que eu vou verificar uma assinatura. Então tem alguma forma de introspecção aqui. E aí ele retorna no topo da pilha, verdadeiro ou falso, se a assinatura é válida ou inválida. Se aquele conjunto é válido ou inválido. O CheckSig faz a mesma coisa, só que se der assinatura inválida, ele já marca a sua transação como inválida. Check Multisig. Esse aqui a gente vai ver um pouco mais de exemplo, tá? Mas porque ele consome muitos dados na pilha. Então a gente vai ver ele no detalhe um pouco depois. Mas o que ele precisa ter na pilha? Ele precisa ter na pilha. Isso aqui é para eu poder falar assim. Imagina que eu quero um cenário onde, sei lá, eu, Luiz, como é seu nome? Eu, Luiz e o Henrique somos dono de uma empresa. E a gente fala assim, tá, o caixa da empresa está em Bitcoin. Seria meio arriscado se a gente tivesse uma chave só, por exemplo, que está comigo ou copiada com nós, tá? E essa chave fosse capaz de assinar todas as transações, fazer todos os pagamentos. O que seria mais interessante? Seria cada um ter a sua chave, porque se uma dessas chaves for comprometida, não compromete tanto a segurança do sistema, tá? E a gente criar um esquema que a gente pudesse falar assim, tá, mas para a gente gastar dinheiro, a gente pode pensar assim, precisa das 3 assinaturas. Esse check multisig serve para isso, para eu falar assim, tá aqui as 3 pubkeys, tá aqui as 3 assinaturas, checa se isso aí tá batendo. Mas ele me permite fazer um esquema um pouco mais flexível, do tipo assim, pô, somos nós 3, se um de nós morrer e perder a chave, já era, né? Os outros 2 que ficaram, se fuderam, não conseguem mais gastar o dinheiro da empresa. Então a gente pode pensar e fazer um outro esquema que é do tipo assim, cara, a gente precisa ter 2 assinaturas de 3. Então qualquer 2 de nós 3 aqui, se a gente se juntar, a gente consegue criar 2 assinaturas e gastar o dinheiro. Aí esse check multisig vai servir para isso também. Que é para eu falar assim, tá aqui as 3 pubkeys, tá aqui 2 assinaturas, checa se essas 2 assinaturas batem com pelo menos 2 dessas pubkeys desse conjunto de 3 aqui que eu estou te dando. É para a gente poder fazer esse arranjo. Mas a gente vai ver um pouco mais de detalhe, porque ele consome muitos dados, tá? Potencialmente várias pubkeys, potencialmente dezenas de pubkeys, potencialmente dezenas de assinaturas. E aqui tem um detalhe muito sórdido, tá? Um detalhe muito sórdido. Tem um bug que foi... Cara, tem um bug que o Satoshi enfiou lá no negócio, na hora de programar esse opcode. Que na hora de consumir os dados da pilha, esse opcode específico, ele consome um dado a mais na pilha, só que ele não faz nada com ele. Só que se esse dado não estiver na pilha, tá faltando informação. Aí ele falha. Então eu preciso, na hora de usar isso aqui, sempre colocar um dado meio idiota que não serve para nada na pilha, só para essa parada não falhar. É um erro por um, assim, ele consome um a mais do que devia. Tá? O
A gente vai ver aqui, a gente vou ter que botar num lugar bem específico, mas a gente vai ver aqui, deixa com um detalhe depois. Mas tem esse bug aí, e para consertar esse bug é um problema, porque precisa fazer o hard fork, precisa mudar a semântica desse cara, né? Mas por enquanto só fica duplicando isso. Não fica duplicando, você bota um byte 0 a mais lá e vai, vida que segue. Porque assim, toda vez que você vai gastar a saída, você tem que gastar ela inteira, e se você quiser manter o dinheiro, você tem que devolver uma parte para você, por exemplo, né? Exatamente. Mas aí, se for 3 pessoas, aí 2, ela assina, paga, mas vamos dizer que elas não querem gastar tudo. Então aí elas teriam que fazer... Uma outra saída fazendo um contrato desse de novo, multisig, né? É. A gente vai ver como é que funciona isso, o travamento Mas disso. aí, apesar de precisar de 2 assinaturas, tem que fazer o contrato de 3 de novo. Nem vai precisar dos 3 de novo. Não, porque as pub keys elas podem já ser pré-colocadas lá, né? Mas outra coisa, aí você fez esse contrato de 3, gastou 2, aí você revelou a hash da sua public key, e aí vai fazer esse contrato. Segura um pouco aí para a hora que a gente... Eu acho que a gente não vai chegar a ver multisig hoje, mas se não der tempo hoje, vai ser na próxima aula. Aí a gente vê um pouco mais de detalhe esses casos de multisig. Tá? Até porque é bem raro a gente fazer o multisig direto enfiado lá na transação, a gente normalmente faz alguma outra coisa. Assim, aqui eu estou mostrando para vocês transações legacy, tá? E, tipo assim, o histórico que fazia no começo da rede. Hoje a gente é um pouco mais esperto, tanto com a história do Segwit, a gente faz uma coisa um pouco diferente, depois eu vou mostrar para vocês. E aí teve um outro upgrade mais recente, 2021, Taproot, né? Acho que é 2021, que ele me permite fazer um multisig de uma maneira completamente diferente. É um esquema completo, totalmente diferente do que desses scripts aqui. Tá? A gente vai montar uma árvore como se fosse uma AST, né? Como é que chama isso aí? Árvore de sintaxe abstrata. Uma árvore abstrata, sintaxe abstrata, né? Abstract Syntax Tree. No Taproot, a gente constrói isso aí em vez de ficar fazendo só o script. Tá? Mas aí a gente fala no futuro. Mas enfim, tem esse check multisig e tem um check multisig verify que se falhar, invalida a transação. Esse aqui não invalida a transação, tá? Se falhar a verificação, ele bota falso no topo da pilha. Mas continua. E aqui tem o check sig edge. Ele pega. No topo da pilha tem que ter a pub key, que vai ser verificada. Depois tem que ter um certo número N. Depois tem a assinatura. Aí ele vai validar isso ou não. Vai tentar validar isso aí, tá? A assinatura. Se a assinatura for válida, ele coloca N mais 1 no topo da pilha. Eu nunca vi usar... A maioria desses opcode eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Mas... Sabe-se lá, estão aí, né? Tem um negócio de programação. Tipo, tá aí para usar. Tá? É meio que uma forma de contar quantas assinaturas foram validadas, né? Durante um script. Mas enfim. Depois tem aqueles dois que eu mostrei para vocês que tem a ver com tempo, tá? Que eram os NOPs. O Check Lock Time Verify, ele vai fazer o seguinte. Ele pega o topo da stack. Ele vai olhar o topo da stack. Tá? Se vou chamar de número. Se esse número for maior do que o lock time que está na transação, tá? Isso aí vai ser considerado inválido. Repare. Tem um número na stack, eu vou comparar esse número que está na stack com o número que está no lock time. Se esse número que está na stack for maior, quer dizer que isso é inválido. Isso aí a gente vai ver depois. Isso quer dizer que eu estou tentando gastar uma transação antes do que o contrato permite. Antes do tempo que o contrato permite. O contrato está falando assim, você não pode gastar esse dinheiro antes de tal data ou antes de tal bloco. E você está tentando gastar. É isso que está acontecendo. O check sequence faz a mesma coisa, só que olhando o sequence. Tá? Aí depois a gente vê, eventualmente, a semântica de para que serviria isso. Esse sequence também serve para o RBF. Esse sequence serve para coisas diferentes, que têm significados bem diferentes, tá? Então depois a gente mexe com esse sequence. Só aceita que tem por enquanto. E aí tem algumas palavras reservadas. Tudo que tiver reservado e foi executado é para falhar, tá? Então tem um reservado, tem um... teoricamente é para ser um número de versão, para ver se um número de versão é ok ou não.
me notificar se um certo número de versão está ok ou não, aí tem 2 reservados e tem um monte de NOP aqui, que é para upgrade futuros, tá? Mas esses NOPs de upgrade futuro, eles precisam ter aquela semântica que eu falei para vocês, né? Eles não podem tirar nenhum dado da pilha e eles não podem colocar nenhum dado da pilha. Tudo bem? Se isso for mexido, né? Todo mundo ok? Então, depois não precisa decorar essa parada. A gente vai ver agora vamos ver alguns contratos específicos, tá? A ideia é vocês terem uma certa noção do tipo, o que dá para fazer aqui com essa coisa. Então, beleza. Vamos olhar alguns contratos, tá? Vamos olhar alguns contratos. O primeiro contrato que eu quero ver com vocês, eu vou chamar de Anyone can spend. Qualquer um pode gastar. Anyone can spend. Tá? Como é que é? E repare, tá? O contrato para mim vai ser a trava, o script que trava um dinheiro. E aí aqui eu já vou prever como é que ele seria destravado. Que é a outra parte que é a contraparte para apresentar. Então como é que é o lock, tá? O lock eu posso simplesmente fazer op true. Simplesmente botar assim, verdadeiro. Tá? Como é que eu destravo isso? Como é que eu faço o unlock? Eu boto no script vazio, não preciso apresentar dado nenhum. Tá? Como que isso aqui vai ser executado? Aí repare, ó. Presta atenção, tá? São 2 transações diferentes isso aqui. Tem uma delas que tem uma saída que tem o contrato que está travando. Tudo bem? Em algum momento, o dono o controlador desse contrato, vamos chamar assim, está tentando gastar essa saída aí, essa saída específica, e aí aqui ele apresenta o unlock script. Beleza? E aí, como é que isso é executado? Isso é executado na seguinte ordem. Onde é que eu anotei? Não anotei? Isso é executado na seguinte ordem. Tá? Eu executo primeiro o que tiver aqui. Alguém está tentando gastar uma transação. Aí eu pego o script que está na entrada, executo aquilo primeiro. Se aquilo não falhar, eu continuo a execução executando o lock script. Tá? Repare que o lock é cadeado, né? E o unlock é como se fosse a chave. Os dados que destravam aquela coisa. Então, vai ser executado meio que nessa ordem. Um certo programa que vai produzindo dados para destravar uma coisa que vai executar depois. Beleza? Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso particular, eu vou executar primeiro o unlock script. Aí vou lá, o script está vazio. Então, ele não faz nada. A pilha começa vazia, ela continua vazia. Depois eu vou executar o op true. Aí como é que vai ficar a pilha? Vai ter true no topo da pilha. Aí terminou o script. Tem verdadeiro no topo da pilha? Tem. Então isso aqui é válido. E aí, por que a gente chama de anyone can spend? Quem é capaz de produzir essa informação aqui? Qualquer pessoa. Isso seria tipo uma doação? É uma doação para, sei lá. Tipo assim, qualquer pessoa. A doação para quem for mais rápido que vê isso aí e pegar, né? Inclusive tem bots aí que ficam olhando essas transações e se aparecer um desse ele já broadcast uma que gasta. A Coinbase é tipo isso aí? Não, Coinbase não é isso aí. O minerador pode pegar essa. Peraí, o minerador o quê? O minerador pode aproveitar essa saída e criar uma transação com essa saída e gerar igual. Pode. Tem um monte de bot que fica olhando aí, não precisa ser um minerador, tem um monte de bot que fica olhando cada transação e vendo lá se é um anyone can spend, se for um anyone can spend, o próprio bot já gera uma transação e já propaga, gastando para si mesmo, se dando aquele dinheiro, né? Todo mundo ok? É uma transação meio boboca, vocês percebem? Tá? Mas é um contrato válido, tá? Tipo, se você quiser fazer isso aí, é o equivalente de você pegar, tá andando na rua, tacar uma nota de 100 na rua e continuar andando. De quem é aquela nota de 100? Primeiro que pegar, pô. Tá? Literalmente. Mesma coisa. Vocês estão rindo, mas é isso aí. Pessoal, se eu fizer um lock
Como é que é? Se você produzir um lock script que é impossível desbloquear e tiver um valor diferente de 0 travado nele, você queimou aquele dinheiro. De quem é aquilo? De ninguém. Ninguém nunca vai conseguir pegar. Então, o op return é isso. O op return é para isso. Não tava começando? A gente não tava aqui não. A gente vai ver com o op return já já. Eu tinha lido em algum livro, não lembro qual foi, que quando o Node está validando as transações para ver se vai incluir um bloco ou não para minerar, ele valida se o script de travamento tem condições válidas para gastar as transações. Então, isso não é verdade. Não, ele valida, ele vai validar isso aqui. A validação é isso aqui que a gente está fazendo agora. Mas o op return é uma transação não gastada. Mas perceba, pode ser que tenha uma transação que tem esse lock anyone can spend. E a mesma transação tem uma outra saída com op return. E esse cara da direita está tentando gastar esse cara aqui. Esse op return não vai ser executado. Ele não tem nada a ver com o contrato que está tentando ser avaliado aqui. Percebeu? Se alguém tentar gastar em alguma outra transação aqui, esse cara, nenhuma transação consegue fazer isso. Porque o op return, na hora que ele for executado, vai invalidar. Qualquer coisa que você botar do lado azul, não tem o que fazer. Certo? Tudo pegou? Mais ou menos, é porque eu achei que ele validava se o seu script fornece um caminho para que a transação seja gasta. Vou repetir o que você está falando. Ele vai tentar validar se existe um caminho para a sua transação ser gasta. Sim, olha aqui. Eu recebi essa transação, quero validar. Eu recebi essa transação do lado direito, quero validar. Aí eu executo. Tem um script aqui nessa entrada, certo? Imagina que só tem uma entrada, mas ele vai fazer isso para cada uma das entradas, ele vai fazer a mesma coisa. E cada entrada tem uma execução separada. Tá? Mas vamos lá. Pega essa entrada aqui, executa o script que está lá na própria transação. Se não falhou, se já falhou, aquela transação é inválida, acabou, tchau, joga fora. Se não falhou, ele vai lá na blockchain, no banco de dados, qualquer coisa, pega o outro lado do script, o lock script, e executa em conjunto. Continua executando e vê se falhou, se não falhou. Se não falhou, bem. Se falhou, inválido. É isso que acontece. Para que ele possa gastar o saldo. Quê? Porque isso aí é a entrada de outra transação. A validação só acontece quando eu tenho os dois scripts. Só que eu só tenho o script de unlock nas entradas. Eu não vou validar os contratos que estão nas saídas. Na hora que eles são... Aqui, ó, esses contratos que eu botei na saída, eles não vão acontecer nada. Quando é que eles vão ser validados? Quando alguém tentar gastar essas saídas aí. Não é na hora que essa transação é produzida. Entendeu? Por isso que eu falei, presta atenção onde que está cada uma das duas partes. Chegou uma transação. Eu vou validar os scripts que estão nas entradas, junto com o que está nas saídas que eles estão tentando gastar do passado. Mas o que está nas saídas das transações, eu não tenho a informação ainda. Eu não faço nada ainda. Não é que como se não verificasse nada. Pega esse caso aqui, ó. Ele olha lá os scripts que estão na saída. Se tiver algum op return, a gente já sabe que aquela ali não dá para gastar. E aí, o que impacta saber isso? Cada um desse aqui, ó, em princípio, é um UTXO, certo? Que é uma notinha que está por aí, alguém é dono, em princípio. Se tem um op return nelas, ó, vamos lá. Em princípio, eu preciso pegar esses caras aqui e botar no banco de dados, véio, guardar e ficar guardando essa informação comigo. Banco de dados é memória, é armazenamento, tá, não sei o quê. Tipo, é mais recurso no nó. Se tem uma delas que eu já sei que não dá para gastar, eu não guardo essa informação nesse banco de dados. Isso não quer dizer que eu apago da transação, está lá na transação, mas eu não guardo nos recursos que são mais caros no nó, que é memória e armazenamento, que é a parte de gerenciamento desse banco de dados. Entendeu? Todo mundo pegou aqui? Professor, é meio idiota isso, né? Fazer um contrato que qualquer um sabe gastar. Parece meio idiota. Mas aí começa coisas que eu chamo de meio que de um Bitcoin style. Toda hora que a gente quiser enfiar programação em alguma parte do protocolo, a gente vai usar essa mesma linguagem. Por quê? Porque já tem a infraestrutura
para validar isso aqui, né? Que sobe como se fosse uma máquinazinha virtual, executa essas coisas. Então, por exemplo, tem várias redes de Bitcoin, na verdade. Tem a rede principal, que a gente chama de mainnet. Tem uma rede que chama testnet, que atualmente está na versão 4. A versão 3 também está rodando, mas enfim. E aí tem outras duas redes de teste. A testnet a ideia dela é que ela é igualzinha à rede principal. Muda uns campos lá só para não misturar os pacotes, mas é igualzinha à rede principal. Com pequenas alterações. Tem uma outra rede que chama regtest. Para fazer teste de regressão. Teste de regressão é você subir um nó local e aí essa regtest, a ideia é que não precisa apresentar prova de trabalho para minerar um bloco. Por quê? Porque eventualmente você quer gerar uns blocos e testar software. Testar os programas que você está criando. Tá? Então você não quer ficar minerando coisas, gastando um monte de recursos para gerar, sei lá, 100, 200, 1000 blocos e testar, ver se o seu programa está funcionando com uma certa blockchain. Tá? A regtest serve para isso. Normalmente só roda local, você não roda isso aberto. Né? Mas tem uma outra rede que chama Signet. E a Signet, na verdade, não é uma rede. É uma família de redes. Tá? Cada Signet é caracterizado por o que a gente vai chamar aqui de challenge. A ideia da Signet é que ela é uma rede aberta, entre aspas, aberta, mas ela é uma rede onde a mineração é centralizada. Ela tem as mesmas regras da mainnet, tá? De minerar, a prova de trabalho, a coisa toda, só que ela tem uma regra adicional. Para minerar o bloco, eu preciso apresentar prova de trabalho mais a solução do challenge, desse challenge. Tá? O que é o challenge? O challenge é um contrato, desses aí que a gente está vendo. Então, uma Signet bastante útil, tá? É uma Signet que qualquer um pode minerar, porque a solução é trivial. Então, qual é o script que eu boto lá? Op true. Esse é o challenge dessa Signet, por exemplo, que eu quero deixar para qualquer um minerar. Pode ser que eu queira fazer isso. E aí perceba que não tem nada a ver com deixar dinheiro na mesa. Tem a ver com eu tenho um outro cenário onde eu estou usando o mesmo mecanismo de programabilidade do dinheiro em outra coisa. Tudo bem? Isso aqui é uma solução bem Bitcoiner. Eu, pessoalmente, eu acho deselegante fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, eu entendo também o racional. Aí tem gente que vai dizer que isso aqui é o worse is better. Depois eu mando a referência para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Repare que o Anyone Can Spend não é esse contrato específico. É qualquer contrato que seja, vamos chamar assim, trivial de alguém apresentar produzir. Qualquer um saiba produzir a informação. Tá? E aí tem variações dele. Eu, por exemplo, posso fazer assim. Op, nop. Aqui está bagunçado, né? Eu posso fazer, por exemplo, assim, um outro contrato, que é op. Oh, caramba. Op, nop. Op, true. Que é a mesma coisa, né? Qual é o unlock disso aqui? Nada. Aí ele vai executar primeiro nop, não faz nada, depois bota true no topo da stack e aí validou. Outra variação pode ser op, true, op, nop. Qual é o unlock disso? Nada. Então não coloca nada, mexe na stack, aí vai executar op, true, bota um verdadeiro no topo da stack, depois não faz nada e aí validou. E aí, sim, você pode pensar trocentas variações disso aqui, que faz nessa mesma ideia, né? Tipo, o unlock é vazio. Ok? Você pode pensar uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Calma, você pode pensar alguma coisa um pouco mais sofisticada, mas que continua sendo o Anyone Can Spend. Por exemplo, imagina que eu quero fazer um contrato que o dono do dinheiro é aquele que for capaz de resolver a seguinte equação. X mais 7 é igual a 15. Qual de vocês sabe resolver essa equação? Ninguém vai levantar a mão, né? Eu só não sei resolver isso aí, não. Tá? Repare, qualquer um sabe produzir esse dado. Tá? Como é que seria esse contrato? Essa é uma pergunta. Tá? E aí, porque repare, o que eu estou tentando fazer é
Esse contrato, na prática, vocês vão fazer esse contrato? Não, mas é para vocês entenderem a lógica meio que por trás de... Eu quero construir um contrato. Aí eu expresso isso com uma certa matemática. Como é que eu traduzo isso num programa com aquela linguagem? Isso normalmente é a dificuldade. Tá? Vamos lá. Pensa que eu quero produzir esse contrato aqui. Ele é um N1 Can Spend. Ele só é um N1 Can Spend um pouquinho mais sofisticado. Mas não muito mais sofisticado. Tá? Então, eu quero fazer um lock e eu quero fazer um unlock. Certo? Tá. Eu quero que o unlock seja... Alguém me dá o x correto, que nesse caso aqui é 8. Não é isso? Calma, não é isso que eu quero? O resto tem que estar no lock, certo? No lock script. Beleza? Então vamos lá. Na hora que eu estiver executando essa coisa aqui, do jeito que está aí, eu destravei com 8. Então o 8 vai estar aqui no topo da pilha. Certo? Aí, e no final das contas eu quero checar alguma coisa com 15, né? Com 15. Então eu quero em algum momento fazer aparecer 15 no topo da pilha. Quero pegar esse 8, fazer alguma coisa com ele. Deixar o resultado que eu esperado, que é o 15. Depois disso, colocar o 15 no topo da pilha e comparar os dois com o op equal. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Então pensa que pode ser alguma coisa assim. Começa com 8 no topo da pilha. Coloca 7 no topo da pilha. Aí vou executando aqui em paralelo com vocês. Vai ter 7 no topo da pilha. Depois disso, faz um soma. Op, add. E aí, na execução dessa coisa, vai consumir os dois dados do topo da pilha e vai produzir o dado 15. Depois disso, eu coloco 15 na pilha. Aí vou aparecer 15 na pilha. Depois eu faço um op equal, que vai consumir dois dados da pilha. Nesse caso aqui está igual, vai aparecer um no topo da pilha. E aí eu gostaria que parar aí, certo? Então olha lá o contrato, o locking e o unlocking. Todo mundo bem? Percebam uma coisa que vai ser importante para a gente. Isso aqui parece simples e boboca, mas tem coisas acontecendo aqui que seguem um certo padrão. Eu gostaria que vocês começassem a reparar em algumas coisas. Eu vou executar de novo esse script do começo, o unlock e o lock. Tá? E eu quero que vocês reparem uma coisa. Só que eu quero marcar. Eu não lembro a cor que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou fazendo de vermelho os dados que vêm lá nos meus slides depois. Porque tem uns scripts grandes que a gente vai ficar executar com os dados muito grandes. Não vou fazer aqui no quadro, ficar escrevendo trocentos bytes que nem um boboca, né? Tem um slide bonitinho lá no momento. Acho que lá eu estou fazendo assim, tudo que for do unlock script, eu estou marcando de vermelho. E tudo que for dado produzido pelo lock, pelo travamento, pelo contrato de travamento, eu estou fazendo de azul. Então isso aqui é azul, isso aqui é azul, o op add é azul e o op equal é azul. Porque eu quero que vocês percebam quem é que está produzindo cada um dos dados ali em determinados momentos. Se é o cara que travou o fundo, que é o cara que escreveu o contrato, ou se é o cara que recebeu o dinheiro e está tentando gastar, que é a outra parte do contrato. Tudo bem? Então, em vermelho é quem está tentando gastar, em azul é quem está dando, entre as dinheiro para alguém. É quem escreveu o contrato. Então, vamos lá de novo na pilha. Primeiro, a execução começa no unlock, sempre, tá? Que está na entrada da transação. Então, vou botar 8 no topo da pilha. Tudo bem? Depois disso, eu botei 7 no topo da pilha, que vem do contrato. Vocês concordam comigo? Aí eu vou somar. Na minha lógica aqui, toda vez que eu somar alguma coisa com vermelho, o resultado deve ser vermelho. Por quê? Porque se mudar o dado que veio do vermelho, muda o resultado daquele dado que eu estou produzindo no lado azul. Tudo bem? Então, onde o vermelho toca, eu vou continuar marcando de vermelho. Tá? Em princípio. Então, 7 mais 8 nesse caso aqui é 15 vermelho, né?
Nossa, agora que eu reparei que para vocês aqui fica bem ruim a diferencial azul do vermelho, mas enfim. Vamos lá, agora já foi. 15 vermelho. O vermelho dá para perceber que é vermelho, né? Vermelho. 15 vermelho. Somei, tá? Agora eu vou botar 15 na pilha, só que é o 15 que o azul me deu. E aí perceba a diferença desses dois 15 aqui, é isso que eu quero que vocês percebam. Isso aqui, esse 15 azul, ele é o cara que escreveu o contrato falando. Esse aqui é o dono, entre aspas, esse cara aqui é o dono do dinheiro. O vermelho é o dono do dinheiro falando, de alguma forma, eu sou o dono do dinheiro. A gente vai ver como fazer de maneira criptográfica. Aqui está boboca, uma equação que qualquer um é o dono do dinheiro ainda, né? Qualquer um sabe fazer aquele 15 ali. Sabe olhar esse contrato e calcular quanto tem que ser, tá? Mas perceba que é isso que está acontecendo. Tem alguém falando, ó, eu estou pagando para o fulano, é o dado em azul. E aí vem o fulano em algum momento falando assim, ó, eu sou o dono desse negócio, tá aqui a prova que eu sou o dono, que é o dado em vermelho. Ok? Então, entenda isso nesse caso bem simples e boboca, porque a gente vai começar a fazer contratos que são menos bobocas. Não, eles não são complicados, mas eles são menos bobocas. E esse é o ponto-chave que eu quero que vocês percebam aqui. Ok? Pessoal, tem uns caras muito doidos de matemática que botam um desafio, tipo assim. Sim, a gente vai ver algumas coisas aqui. Tem coisas legais aqui que você pode fazer. Vamos lá. Aí eu estou fazendo o op equal verify. Op equal verify vai ser 1. E como eu disse para vocês aqui, na minha lógica, como eu consumi o dado vermelho para produzir aquela informação é vermelha. Tá? Aquela informação depende do dado que o dono do dinheiro precisa produzir. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Pergunta, filho. Esse, por exemplo, o Unlock 8, ele é uma informação que dá acesso de todos, nesse caso aí, né? Qualquer pessoa poderia saber que se eu fizer uma operação que dá 8, eu tenho... Vamos lá. Vamos por partes aqui. Esse lock, ele é apresentado primeiro, certo? Porque ele vai... Onde que ele vai ficar? Ele vai ficar na saída de uma transação. Então, eu vou criar uma transação, tem algumas saídas. Uma delas vai ser esse contrato de lock. Essa transação, ela vai ser publicada. Todo mundo vai ver ela, em princípio. Todo mundo vai ver ela. Tá? Eu só consigo gastar ela depois que ela for confirmada num bloco. Mas está todo mundo vendo já. Se ela ainda não entrou no bloco, todo mundo já viu. Mas na hora que ela entrar no bloco, aí todo mundo viu. Agora ela está na blockchain também. Certo? Qualquer um pode vir aqui olhar, ficar olhando as transações e vendo se tem alguma transação que entre aspas, é desse tipo aí, você já sabe calcular. Nada te impede de ficar monitorando e falar assim, eu vou ali e vou mandar já uma transação que gasta essa daí. Aí é de quem chegar primeiro. Quem paga mais taxa, esse tipo de coisa. Porque como as operações são conhecidas, a gente olhando então um lock, você consegue falar, isso aqui, assim, é claro que Isso. programa. Isso aqui é resolvível ou não? Isso aí. Só que a sua preocupação, cara, essa sua pergunta é muito excelente, tá? Mas ela é uma preocupação que é um não problema. Mas ela é uma preocupação que tem um problema associado, deixa eu te explicar. Sua preocupação está sendo de você construir um contrato, que é o Anyone Can Spend, e aí você publicou ela. Aí qualquer um pode gastar. Boboca assim. Você não vai fazer isso. A gente não faz isso. Vamos lá, eu estou mostrando para vocês uma coisa mais ou menos trivial para mostrar outra coisa, que é de onde vêm os dados e a coisa da execução. Mas tem uma questão, e aí a primeira coisa que eu fui executando aqui na pilha, para mostrar para vocês, tinha uma hora que tinha 15 vermelho aqui e tinha o 15 azul aqui, certo? Primeiro ponto que eu quero mostrar, chamar a atenção para vocês, que é os dados que eu estou botando na pilha, quem é que produziu esses dados? Porque quem produziu está produzindo prova de alguma coisa, que é isso que a gente vai fazer na hora que a gente meter criptografia aqui. Entendeu? Na hora que a gente botar hash, assinatura digital, eu preciso saber quem é que produziu a coisa válida. Porque quem produziu uma coisa válida criptograficamente falando, ele está provando que ele sabe alguma coisa, ele está provando que ele tem uma chave privada, ele está provando que ele tem uma pré-imagem de um hash, ele está provando para mim alguma coisa
muito mais poderosa do que simplesmente provando para mim que ele sabe fazer essa continha de somar. Tudo bem? Outra coisa está relacionada à privacidade. Está relacionada à privacidade. Isso aqui que eu marquei de verde, esses dados eles vão ser publicados na transação, vão ser broadcast e vai ficar lá. Ele vai ficar lá até quando? Para sempre. Mas isso aqui importa até quando? Importa até a hora que alguém gastar essa transação, porque na hora que alguém gastou, esse contrato acabou, ele não vai ser nunca mais, não interessa mais, né? O dinheiro que já foi gasto acabou, não tem mais brincadeira. Só que olha a questão. Os dados que eu colocar aqui serão revelados para todo mundo. Se eu colocar uma informação, entre aspas, sensível aqui, todo mundo da rede viu essa informação sensível. Essa informação que está aqui é pública. Ao passo que, se eu colocar uma informação aqui, quando que essa informação vai ser revelada? Só na hora de eu gastar. Só vai aparecer essa aqui na hora de eu gastar a coisa que está no contrato. Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui, vai ser importante, para aumentar a nossa privacidade de alguma forma, é não colocar nossas informações aqui, esconder elas daqui, porque elas vão ser publicadas e elas eventualmente vão ficar muito tempo lá até eu querer gastar. Então imagina, alguém me fez um pagamento de um Bitcoin, por qualquer motivo. E eu quero guardar isso aí por 10 anos, para comprar uma casa daqui a um tempo. Uma casa, eu vou comprar muito mais, sei lá, vou comprar uma ilha daqui a alguns anos. Tá? Recebi o Bitcoin agora, quero comprar uma ilha daqui a 10 anos. Então, devo deixar parado. Se tiver no contrato, o contrato do lock, o contrato, ele foi revelado agora, na hora que eu recebi o pagamento. Se tiver alguma informação que eu gostaria que ninguém visse, todo mundo já viu. Entendeu? E aí isso é um problema, porque, eventualmente, os primeiros contratos que a gente vai botar as chaves públicas ali. Se eu botar a chave pública ali e deixar lá por 10 anos parado, eu estou dando tempo para alguém quebrar minha chave pública. Ou fazer alguma coisa com essa informação. Tá? Hoje é unfeasible, né? É impraticável quebrar, fazer da chave pública calcular privado. Mas na hora que saiu o tal do computador quântico aí, que essa semana teve aí hype de computador quântico de novo. Agora todo mês tem hype de computador quântico, né? Mas enfim. Tá longe. Ó, gente, essa história de coisa quântica tá muito longe, tá? Mas enfim. Tá longe de ser uma realidade para qualquer coisa. Assim, isso é outra. Isso é outra discussão. Isso aí tá muito longe de fazer qualquer preocupação aqui ainda, tá? Mas ainda assim, repare que, vamos pensar que saiu amanhã o computador quântico do Google e que ele consegue pegar, a partir de uma chave pública, calcular a chave privada. Mas ele consegue fazer isso em, sei lá, ele demora 6 meses para fazer isso. Que já é muito melhor do que hoje. Hoje demora, sei lá, não sei quantos bilhões de vezes a idade do universo. Tá? 6 meses é, porra, beleza. É um tempo bacana. Se a minha chave privada, minha chave pública, ficar lá exposta por 6 meses, provavelmente ele vai lá e roubar meu dinheiro. Certo? Só que se eu não mostrar a chave pública para ele, o que ele vai quebrar? Ele tem que esperar para ver minha chave. Pode ser que eu consiga bolar um esquema onde eu só mostro a chave na hora de gastar. E aí o cara que, eventualmente, no meu cenário aqui, demora 6 meses, ele viu a chave, aí ele precisa de 6 meses para quebrar, ele tem quanto tempo para quebrar aqui nesse cenário? 10 minutos, em média, que é o tempo de confirmar um bloco. Pode ser que seja 1 hora, 2 horas, mas é mais na média 10 minutos. Entendeu a questão? Então isso aqui é uma questão sensível. Quando que eu estou mostrando cada uma das duas coisas? Eu não entendi por que de 6 meses virou assim, só ao tempo de processar um bloco, que é o perigo. Assim. Porque, olha só, se a minha chave pública está aqui e ela ficou exposta lá por 10 anos, eventualmente o cara pode acabar quebrando nesse cenário nosso aí. Só que se aqui não tem minha chave pública, e aqui só que eu tenho que mostrar ela em algum momento. Aqui eu boto minha chave pública, aqui, ó, minha pub key está aqui. Aqui eu já estou tentando gastar o dinheiro. Eu já fiz a transação e eu estou gastando dinheiro. Qual é o tempo que esse cara tem? O tempo entre essa transação estar lá e ela ser confirmada num bloco. Por quê? Porque na hora que ela for confirmada no bloco, ninguém mais consegue gastar esse contrato, porque ele já foi gasto. E aí, para que ele vai quebrar essa chave? Para nada, já foi gasto o contrato.
A rede já fala, se ele eventualmente quebrar minha chave, ele vai criar outra transação, ele vai propagar lá a transação e a rede vai falar para ele. Mas esse dinheiro que você está tendo que gastar já foi gasto. A menos que você fique reutilizando sua chave, né? Se você reutilizar sua chave, vai dar ruim. Você está se expondo a mais problemas. Mas isso aí são mais questões depois que a gente vai colocando. Não sei se você já comentou isso, mas, por exemplo, e se uma pessoa ela gasta e aí outra pessoa vai lá pega igual, por exemplo, tem como pegar igual o block script e gastar ao mesmo tempo duas coisas, enquanto ainda não foi pro bloco. Tipo assim, tentar gastar... Em princípio tem como gastar, tipo, mandar duas transações, entre aspas, simultâneas, né? Simultâneas para rede não precisa ser ao mesmo tempo. Você pode propagar uma, enquanto ela não entrou no bloco, apareceu a segunda, ela é simultânea, né? Porque o que dá o tempo da rede é minerar um bloco, certo? Dar o passo da rede é as coisas entrar no bloco. Você pode fazer, mas aí vocês vão ver que a gente vai fazer contratos que tem a ver com você me dar provas criptográficas. E aí é, em princípio, só uma pessoa que sabe as chaves para resolver isso. Então, mas ele teria que fornecer o lock script e o unlock script. Aí se ele copiar, ele não pode só copiar e tentar gastar a mesma transação que o cara está gastando. Pode, mas aí, em geral, isso vai envolver uma assinatura digital e aí a assinatura digital trava a semântica. No final das contas, ele não poderia gastar, né? É, tipo assim, sabe, o que você está tentando quebrar, né? Mas pensa um pouco melhor nisso aí, quando você vai vendo os contratos, aí... Quando você estiver vendo os contratos mais específicos, aí você fala para mim, professor, será que não dá para quebrar assim? Será que não dá para fazer o gasto assim e tal? Tudo bem? Aí eu acho que vai ser por aí. Todo mundo ok com isso? Uma vez que ele viu a chave pública numa transação depois que ela foi concluída, ele conseguiria achar a sua chave privada. Sim. Em princípio, sim, né? Isso ele conseguiria no futuro, então, passado para você. Em princípio, sim. Vamos lá, a pergunta é, imagina que eu revelei minha chave pública lá, e aí consolidou essas transações e tal, não sei o quê. Só que isso continua escrito na blockchain, né? Não vai ser apagado. Então, essa informação fica pública para sempre. Aí alguém vai lá e está tentando fazer força bruta na minha chave pública. Aí, eventualmente, ele descobriu minha chave privada. Isso é um problema? Isso é um problema se eu estou reutilizando aquela chave privada para fazer outras coisas. O grande lance vai ser, eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, vai ser um esquema onde a gente nunca reutiliza as chaves. Uma boa prática é sempre, tipo assim, cada transação que você for fazer... Você vai manipular sempre uma nova chave privada para gerar uma nova chave pública. E você está sempre manipulando várias chaves privadas, na verdade. Só que todas elas são geradas a partir de um mesmo segredo. Esse um segredo nunca vai ser revelado nem por meio de chave pública. Esse um segredo que a gente vai chamar de semente. Esse cara que você não gera chave pública dele. Nunca gera. O que você gera? Você gera, eu vou chamar de K. N chaves privadas que a partir delas você vai gerar N chaves públicas. E aí esse cara aqui é o único para você, mas repare que ele não é uma chave privada, ele é uma coisa que te permite criar várias chaves privadas e você só, em princípio, entre aspas, tá? A gente vai ver com mais detalhe isso. Em princípio, você só precisa dessa informação para conseguir gerar todas as outras chaves que você já fez em toda a história dessa coisa aqui que você está fazendo. O grande problema seria se alguém chegasse nessa sua semente, porque ela conseguiria... E isso é um problema. Imagina que eu tenho uma forma de fazer essa volta aqui numa chave qualquer. E se a partir dela eu consigo voltar aqui, isso aí é um problema. Porque ela consegue se passar por você. Mas e até isso tá pensado para... Se você não fizer isso aqui direito, é muito fácil você fazer uma besteira aqui, tá? E permitir isso aqui. Mas é mais ou menos já estabelecido como é que tem que ser o protocolo e é feito de maneira segura. Mas, de novo, na hora de implementar essas coisas, tipo, um detalhe caga tudo, tá? Esse negócio de cripto é bem sensível, vocês podem ver. Normalmente eu falei pra vocês, é uma continha de multiplicar, uma continha de somar, entendeu? É assim, só que é tudo feito assim, cara, tem que ser certinho. Você errou uma coisinha no meio do caminho, você eventualmente caga toda a segurança do negócio. Peraí, filho. Todas as chaves que foram criadas anteriormente de um jeito errado, que não ficasse botando na chave privada, já era.
Não. Se tivesse computador quântico amanhã, todas as chaves que foi criadas do jeito errado já era. Ainda não. Ainda não. O que já era no caso específico do Bitcoin? O dinheiro da carteira do Satoshi. Tem cerca de 1 milhão de Bitcoins na carteira do Satoshi. Nas chaves que o Satoshi teoricamente controla ou controlava, tem mais ou menos 1 milhão de Bitcoins. É bastante coisa. Calma. Todas essas aí estão com a chave pública exposta. Se alguém encontrar a chave privada disso aí, fazendo... Você acha que já não tem gente tentando fazer o brute force disso aí desde 2009? Ele é o primeiro alvo, né? Vocês acham que não... Ele é o primeiro alvo, óbvio. Vocês acham que não tem ninguém tentando fazer brute force disso desde 2009? Vamos falar real, tá? Mas vamos lá. Eventualmente alguém vai conseguir quebrar essa parada. Eventualmente. Por sorte... Ou simplesmente porque passou tempo suficiente, ou porque, sei lá, aí achou tecnologia quântica e tal, não sei o quê. Aí pegou o dinheiro do Satoshi, mas o Satoshi já sumiu. Entendeu? Ele... Sabe-se lá quem é, se está vivo, se não está vivo, se a pessoa... Se alguém tem essas chaves ainda ou não. Hã? Ele nunca tentou gastar nada disso depois? Tipo assim, sumiu, desapareceu, tem esse dinheiro. Depois que ele sumiu, ele sumiu. Então a gente está falando das chaves públicas, mas como ele é programado no contrato, eu posso deixar a verificação de assinatura, eu posso meio que ignorar aquilo lá e posso programar um baseado em hash, por exemplo. Pode, ó. Como é seu nome, filho? João Pedro. João Pedro. Será que eu posso escrever um contrato baseado em hash? Vamos ver mais 2 contratos aqui, por causa do horário, e depois a gente começa a ver os contratos que são mais práticos, tá? Mas vocês entenderam o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? O ponto principal dessa aula é, tem a linguagem de programação, vocês viram mais ou menos os opcodes, não precisa decorar e tal, mas tá lá, tá a referência. Vocês viram a semântica de como é que executa, vocês entenderam o que é o válido e o inválido. E aqui, nesse ponto que está aqui na tela agora, eu quero que vocês... Isso aqui para mim é um ponto relevante. 2 pontos relevantes. Primeiro, conseguir perceber à medida que o script está sendo executado, você não precisa monitorar isso no validador, tá? Mas isso aqui é para a gente entender as coisas, para a gente poder criar contratos que eventualmente não existem ainda. De onde vem cada informação daqui? Porque de onde vem, ou é informação que o escritor, quem escreveu o contrato, exigiu, ou é a prova de que a pessoa que recebeu aquela coisa é o dono daquele dinheiro. Tudo bem? Aqui no meu caso, a prova que a pessoa é o dono do dinheiro tem a ver com as coisas que eu vou desenhar de vermelho. Certo? Segunda coisa que eu quero que vocês percebam. Tem uma questão de privacidade envolvida aqui. Em princípio, essas coisas não aparecem ao mesmo tempo. Primeiro aparece o lock script. E isso pode aparecer e ficar muito tempo, pode ficar anos, até aparecer o unlock script e aí gastar aqueles fundos. Então, a informação que está no contrato, no lock script, é a informação que você está revelando publicamente. Tudo bem? E tudo que você colocar ali tem alguma questão de privacidade envolvida, porque as pessoas vão ter tempo de fazer alguma coisa com aquilo. Se não é quebrar uma chave, provavelmente não é quebrar uma chave, mas pode ser que vamos começar a monitorar os seus hábitos. Eu estou espionando o Luiz ali. Estou espionando ele, assim. Tem uma pessoa. Estou espionando ele. E eu estou vendo os dados da blockchain. Eventualmente, olhando o que ele compra, onde que ele vai. Ele vai no bar não sei aonde e tal, não sei o quê. Eu vou olhando essas coisas que, mais ou menos, que eu vou vendo dos hábitos dele. Eu olho o lixo dele, eu vejo o que ele compra, eu vejo onde ele compra. Eu vou descobrindo mais ou menos quando que ele faz as transações. Eu vou descobrindo mais ou menos qual deve ser mais ou menos o valor dessas transações. E eu vou olhando lá na blockchain e olhando, falando, olha só, mais ou menos nesse dia eu sei que o Luiz foi no bar tal nesse horário. Então ele deve ter gastado, sei lá, equivalente X, R$200 nesse bar. Foi mais ou menos dentro dessa hora aqui. Dentro de uma hora tem 6 blocos, na média. Então eu vou olhar, sei lá, 20, 30 blocos aqui mais ou menos em torno desse horário e vou separar todas as transações mais ou menos desse valor próximo que eu espero que ele gastaria tipicamente no bar. Aí eu separo algumas chaves. Olha como tipo assim, o universo para descobrir as chaves de uma pessoa é muito mais fácil do que parece. Entendeu? Porque lembrem-se, não é só monitorar blockchain. Quem está te espionando,
Provavelmente está te espionando além disso aqui. Essa aqui é a parte fácil, cara, de espionar. Tá público já? Tá público. Não pense que as pessoas não espionam umas às outras. E quando eu estou falando isso aqui, eu posso estar falando, Luiz, quem espionaria o Luiz? Um pé rapado que não tem nem onde cair morto, né? Isso assim, com todo respeito. É um pé rapado com... Eu posso falar essas coisas do Luiz aqui até gravando, porque ele não vai me processar. Eu espero que não. Vai saber, né? Quem sabe. Mas vamos lá. Quem é o Luiz? Donald Trump, presidente americano. Eventualmente vale a pena espionar ele, né? O Putin, o Lula, o Bolsonaro, os ministros do STF. É disso que a gente está falando. Entendeu? Privacidade não é só para os seres humanos normais. Privacidade é para essa galera também. Essa galera corre um risco sério de vida, inclusive. Tá? Risco sério de vida, inclusive. Eles merecem. Não é que eles merecem. Precisa garantir privacidade dessas pessoas. Okay? A única coisa que eu estou tentando colocar aqui é que nós, seres humanos normais, a plebe, a gente também merece se preocupar com privacidade. Se preocupar com a privacidade de vocês. Isso é o mais importante que vocês imaginam. Tudo bem? Vamos fazer mais um aqui para a gente encerrar e aí depois na aula que vem a gente faz os... Aliás, vamos fazer mais 2 aqui. Vou estourar um pouquinho do horário, mas vamos lá. Outro tipo de contrato que eu quero comentar com vocês é o No One Can Spend. Esse nome aqui eu inventei, mas o Anyone Can Spend tem, nomenclatura para isso, mas esse aqui eu estou inventando, tá? O No One Can Spend é alguma variação de algum contrato que sempre falha. Então, como é que é o lock dele? Pode ser, tá? O lock dele pode ser Op Return. O Op Return está lá para isso, inclusive. Tá? Como é que é o unlock disso aqui? Não existe. A própria natureza aqui da coisa. Tipo, é feito para ninguém conseguir gastar. Certo? O Op Return, ele é o seguinte, tá? Ele vai ter uma regra, que não é regra de consenso, mas é uma regra de política entre os nós, que é assim. Se houver uma transação, uma saída com Op Return na transação, eu só vou propagar essa transação, tá? Por padrão, eu só vou propagar ela se depois dela tiver no máximo 80 bytes. Se tiver no máximo 80 bytes junto dela aqui, é o máximo que eu vou admitir de dados arbitrários, que eu posso botar qualquer coisa aqui, e se o valor dela for 0. Dessa saída que está travada com isso aqui. Se não for isso, não quer dizer que ela é inválida. Quer dizer que os nós, por padrão, não vão repropagar essa transação. Ela vai receber, vai olhar e falar assim, não é inválida, mas eu não vou passar para frente, não. Isso não impede de ser minerado. Você pode mandar direto para o minerador, pode ter taxa para caramba, e o minerador fala, é uma transação meio estranha, mas está me pagando bem, que mal tem. Beleza? Mas... também, né? Só pode ter um output e Op Return. Só pode. Não, mas tem transação com mais de um output e return por aí. Mas aí eles fazem É? Então pronto. Então só pode ter um output por standard, né? Com Op Return. Mas enfim. Outro que eu queria comentar é um que vai dar... Não é o que a gente usa não é o que a gente usa na Lightning ainda. Mas é uma ideia que se explora na Lightning, tá? Que é a seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de Hash Lock Contract, tá? HLC, apesar de talvez não ser o nome mais adequado para ele, porque eu acho que o HLC tem um padrãozinho. Não, mas aqui não é time locked ainda. Fazendo aí um caso mais simples que com o tempo, tá? Eu vou chamar um contrato específico, eu vou chamar aqui de Hash Locked Contract, tá? Ele é travado com hash. Como é que é o lock dele? Cadê? Onde é que eu anotei? O lock dele vai ser assim. A fechadura dele vai ser assim. Op hash 160. Depois disso, coloca na pilha o hash 160. Onde a entrada desse hash
foi R, foi um dado R. Eu não estou mostrando o R, eu estou mostrando já o resultado do hash. Tá? E aí faz um op equal. Op equal. Op equal. Como que é o unlock disso aqui? Como é que eu faço para destravar isso aqui? Tá? Unlock. Vamos lá. Presta atenção. A execução dessa coisa aqui é nessa ordem que está mostrada aqui, né? Op hash 160. A primeira coisa que vai acontecer quando o unlock executar. O hop hash 160 pega o dado que está no topo da pilha, calcula esse hash e bota no topo da pilha. Então precisa ter um dado no topo da pilha, certo? Vou chamar de x, tá? Vou chamar de x. Então precisa ter um dado no topo da pilha. Então, vamos ver se isso aqui é suficiente. Botei x no topo da pilha. Falhou? Não. Só se o x for 0. Falhou? Não. Aí eu continuo no lock. Pego o topo da pilha, calculo o hash 160 dele. O que tem no topo da pilha agora? Hash 160 de x. Segue o script. Coloca no topo da pilha essa informação aqui, os bytes, tá? O resultado dos bytes, que é hash 160 de R. Depois, op equal. Pega os dois dados do topo da pilha e vê se eles são iguais. Pergunta, quando que esses dois vão ser iguais? Quando x igual a R. Certo? O que isso aqui está me provando? Quando eu mostro o x igual a R, o que eu estou provando? Que você conseguiu. Você é o dono da informação. Não, não. O que eu estou provando para você? Que eu sei o número que gerou o hash que está no contrato. Eu sei o R. Porque na hora que alguém gerou... Lembra que a história de hash criptográfico. Na hora que alguém gerou esse R aqui, na hora que alguém gerou o contrato, esse R precisava existir. Para quê? Para eu poder ir lá calcular o hash e botar no contrato. Na hora que alguém produziu o contrato, eu estou provando que eu sei que R é esse. Eu não necessariamente participei da construção desse contrato. Eu posso ter recebido esse R de outra forma. Mas eu estou provando para você que eu sei que R que foi usado. Certo? Isso aqui é um certo contrato que tem uma certa segurança criptográfica, tá? Que tem uma certa segurança. Tá? Para quebrar esse contrato aqui, se eu não souber o R para apresentar, eu preciso conseguir produzir uma colisão, né? Eu preciso pegar isso aqui, que é a saída de um hash, eu sei qual é o algoritmo de hash, eu preciso conseguir calcular uma pré-imagem. É uma colisão fraca, né? É um ataque de pré-imagem, né? Eu preciso calcular uma pré-imagem tendo a saída do hash. Ok? Que a gente está considerando que isso aqui é impraticável para esses hashes aqui. Tá? Então, repare. Ou eu quebro o hash, ou eu sei a informação. Isso aqui é usado na Lightning. É usado na Lightning com mais coisa, tá? Mas, em princípio, por que isso aqui? De novo, aquela história. Quando que eu mostro uma informação? Esse hash eu mostro na hora que eu propago a primeira transação, tá? Um contrato. E aí eu posso fazer alguma lógica que é assim. Eu preciso... A gente está tentando trocar dinheiro aqui entre nós. Fazer um swap, uma coisa atômica. Então tem duas transações. E a gente fala o seguinte, olha só. Eu posso tentar pensar um esquema assim, que é mais ou menos o que acontece lá na Lightning. Eu pago para o Luiz... não é o que eu pago. Eu falo assim para o Luiz, Luiz, paga um Bitcoin ali, como é que é o nome do colega ali? Paga um Bitcoin para o Henrique, e se você me provar que você pagou, eu te dou um Bitcoin mais uma taxinha. A gente quer escrever um contrato de tal forma que, se o Luiz fizer o pagamento, ele cria uma prova de que ele fez o pagamento, e isso destrava um meu pagamento. Só que a gente quer fazer isso numa ordem que não tenha como eu roubar o Luiz, porque pode ser que ele pague e eu não pague ele de volta. Não reembolse ele. Então, o que eu quero fazer? Como é que é mais ou menos a ideia que eu faço? Eu combino isso com ele. Eu falo, Luiz, você paga um Bitcoin lá para ele? Ele fala assim, pago. Aí, o que eu faço? Eu pego, crio uma transação pagando o Luiz.
Só que o Luiz só consegue gastar aquilo que ele está recebendo se ele apresentar a prova de que ele fez o outro pagamento. O que vai ser essa prova? Vai ser a pré-imagem de um hash que eu vou botar aí no meio do contrato, uma coisa parecida com isso aqui. Então o Luiz vai ter que me apresentar não só a assinatura digital para conseguir gastar, como também um R no contrato. Um R aqui no contrato. E que hora que aparece esse R? Esse R aparece na hora que o Henrique receber o pagamento do Luiz e fizer o gasto, porque lá vai ter alguma coisa que ele é obrigado a mostrar esse R na transação dele, lá do Henrique. Aí o Henrique mostrou o R, o Luiz consegue falar, beleza, vi o dado que eu preciso. Assina a coisa, tem o R, gasto o meu dinheiro. E se o Luiz não pagar o Henrique? O Luiz não consegue gastar a transação que eu dei para o Luiz, e aí eu coloco uma condição, uma outra condição que é, se o Luiz não gastar isso aqui em 3 dias, eu consigo gastar de volta, pegar o dinheiro de volta para mim. Pegaram a lógica? É mais complexo isso aqui, tá? Mas esses hashes aqui, eles podem servir como provas de que coisas aconteceram no meio do caminho. E aí a gente faz esse esquema todo, entre aspas, a gente vai chamar de um pagamento atômico, né? Ou acontece o pagamento e o reembolso, ou nada acontece. Entre aspas, nada acontece, né? Eu só pego meu dinheiro de volta e ninguém perdeu dinheiro nenhum. Tá? Esse é o princípio de funcionamento da gente rotear pagamentos na Lightning. A gente vai fazendo essas promessas uns para os outros. Na hora que a última ponta faz o primeiro pagamento, ele tem uma transação de reembolso, só que para isso ele precisa mostrar a pré-imagem de um hash. Aí isso aí, o anterior consegue gastar o dinheiro dele, pegar o reembolso. E aí o anterior consegue pegar o reembolso. E aí até todo mundo receber o seu pagamento e o seu reembolso. Essa é a ideia básica do contrato, dos roteamentos de pagamento na Lightning. Tá? E aí, repara, a ideia é bem simples, né? Claro que na hora de construir esse contrato é bem mais complexo, tá? Tipo assim, tem vários detalhes que precisam ser contabilizados. Mas o princípio básico é esse. Todo mundo ok? O que a gente vai ver na aula que vem? O Pay to Pub Key e o Pay to Pub Key Hash. E o Pay to Script Hash, tá? Então, multisig, essas coisas. Então, vamos ver outros contratos que são mais comuns. Mas vocês entenderam a lógica. Esse aqui eu queria mostrar, por quê? Porque é para meio que sair da casinha, assim, cara, tipo, é uma linguagem de programação. Vocês têm uma ferramenta que vocês podem construir protocolos em cima disso, tá? E o que isso aqui está fazendo? São contratos que ou alguém recebe dinheiro e consegue gastar, ou não consegue gastar. E a gente pode usar isso para construir outros protocolos e outras aplicações em cima do dinheiro. Beleza? Essa aqui, para mim, é o grande... Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas que tem nessa coisa toda aqui. Beleza? Todo mundo ok? Bom final de semana para vocês e a gente se vê na semana que vem.